Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso projeto Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Giovanni, pastor da Igreja Batista Betel. Estamos aqui no Facebook. Nosso Facebook é facebook.com Meditando em Deus, facebook.com/Meditando em Deus. Curta lá o nosso Face, nosso canal do YouTube também, PR Giovanni. Compartilhe essa palavra e abençoe no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Estamos estudando o livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, o livro da revelação de Deus, um livro extraordinário. O capítulo 2, a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, dando uma mensagem à igreja de Éfeso, ou então, como muitos dizem, muitos eruditos dizem, a igreja histórica dos primeiros séculos, a igreja primitiva, como muitos creem também, que são 7 igrejas, 7 períodos históricos da igreja, ou 7 tipos de crente também. Alguns pensam que se refere a esse tipo de 7 tipos de crente. Versículo 2: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Então nós vemos que naquela época já existia isso, falsos apóstolos, como nos dias de hoje, falsos mestres, pessoas mentirosas que se apropriam de títulos, de cargos dentro da igreja, sem preparo algum, sem reconhecimento da igreja local, sem realmente ter uma unção de Deus, uma graça de Deus, sem serem verdadeiramente vocacionados. Pessoas que geravam uma série de transtornos dentro da igreja, como nós vemos hoje: heresias, ensinamentos errados, equívocos horríveis, mau testemunho, escândalos no meio da igreja. Naquela época já era assim. E Deus reconhece as obras da igreja de Éfeso, ou seja, o confronto da igreja com esses falsos apóstolos, esses mentirosos que se infiltravam dentro dela. Ou seja, eles estavam trabalhando em prol do reino, na defesa da verdade, do reino de Deus, com paciência. E Deus reconhece isso no versículo 2. Nos dias de hoje também, Deus está buscando pessoas que batalhem em prol da verdade, do reino de Deus também. Será que você pode ser uma delas? Versículo 3: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Ou seja, nos ensina, ensina a nós, igreja do Senhor, que a vida cristã não vai ser moleza, vai ter suas dificuldades, suas lutas, as tribulações, mas Deus será conosco. Precisamos ter paciência, precisamos enfrentar a realidade, os problemas, as dificuldades, e trabalharmos em prol do nome do Senhor Jesus, como diz o versículo 3. E não nos cansar, mas sim perseverarmos constantemente no Senhor, agarrarmos firmemente na fé que professamos, na vida de Deus, no cristianismo, na vida do Espírito, e é assim que Deus espera que nós vivamos. Versículo 4 diz: tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E esse é o centro desse trecho, ou seja, a igreja em Éfeso havia abandonado o primeiro amor, o amor essencial, o amor ágape, a maior marca que o cristianismo tem, que é a marca do amor. Querido, nós não podemos perder esse primeiro amor, esse amor que nós recebemos da parte de Deus quando nos convertemos, aquela alegria, aquela euforia, aquele desejo de ganhar todo mundo para Jesus, aquela busca insaciável pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, aquela fome e sede de Deus. Esse é o primeiro amor, que nós não podemos perder isso na nossa trajetória cristã. Tem muitos que começam muito bem a vida cristã, a trajetória a jornada espiritual, mas terminam muito mal, se perdem em meio ao caminho, porque perdem o primeiro amor, tanto com relação a Deus como com relação às pessoas. Deus chama no versículo 5 dizendo: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembrando que é Jesus que fala isso, a sua igreja, a igreja histórica dos primeiros séculos, mas também vale para nós hoje, porque vemos essas marcas também. Precisamos nos arrepender, precisamos nos lembrar aonde falhamos, aonde caímos, aonde tropeçamos, e precisamos nos erguer em Deus, nos levantar novamente no Senhor, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão, abandonando o pecado, a sujeira, a imundícia,
e realmente vivendo uma vida para Deus. Senão, a Bíblia diz, existe uma consequência, que senão virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E castiçal aqui lembra justamente da presença do Espírito Santo, né? Nós sabemos que existem 3 níveis. Nós podemos entristecer, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo, se não nos arrependermos, nós podemos apagar o Espírito Santo. É o que nós vemos aqui: tirarei do seu lugar o teu castiçal. Chega um ponto da vida cristã quando nós não nos arrependemos, não caímos em nós mesmos, não nos conscientizamos do pecado, que Deus arranca fora o Espírito Santo, porque realmente nós não estamos levando a sério a vida espiritual, a vida de Deus. Realmente abandonamos, apostatamos da fé, abandonamos o Senhor, e aí, se não houver arrependimento, não existe salvação, não existe novo nascimento, não existe vida com Deus sem arrependimento. O arrependimento que faz a diferença na nossa vida. E o arrepender-se aqui é porque a igreja havia abandonado o primeiro amor. Versículo 6: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Deus reafirmando, né, a sua contrariedade a essa seita chamada de nicolaítas. Quem eram os nicolaítas, né? Dentro da história da igreja existe uma série de pensamentos com relação a isso. Naquela época, a maioria dos estudiosos acreditam que era uma seita que promovia orgias, promovia poligamia, né, o casamento com várias mulheres, né, a poligamia, você poderia casar com várias mulheres, né? São ensinamentos de promiscuidade, de imoralidade, né, de sujeira na área sexual, né? É isso principalmente que os nicolaítas afirmavam, né? Como também nós vemos isso nos gnósticos, né? Eles criam que o espírito é o que importa, o corpo é o casulo da alma, aquela ideia platônica do casulo da alma, né? O corpo, se pecar, se fizer coisa errada com o corpo, não tem problema, o importante é que o espírito se mantenha íntegro diante do Senhor. Mas a vida cristã não é assim. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que o nosso corpo, ele aguarda, ele guarda, ele preserva a presença de Deus dentro de nós, e sim, precisa ser conservado, precisa ser mantido em santidade e honra diante do Senhor. E Deus é contra a poligamia, Deus é contra a promiscuidade, a imoralidade, né? O sexo fora do contexto do casamento, que eram essas obras dos nicolaítas, né? Graças a Deus, a igreja em Éfeso aqui, Jesus está dizendo que odiava essas obras como Deus as odiava, e se colocaram contra elas. E isso é com esse posicionamento que nós, como igreja, principalmente nos dias atuais, uma sociedade pluralista, né, uma sociedade secularizada, uma sociedade extremamente erotizada, nós temos que nos voltar contra. Primar pela castidade dentro do casamento, ou seja, a pureza sexual dentro do casamento apenas, fora do contexto do casamento, é um equívoco. E nós precisamos nos posicionar, né? Contrário a todas essas sujeiras que existem, anomalias sexuais, comportamentais que existem nos dias de hoje, nos posicionarmos do lado de Deus. E termina dizendo, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então a grande promessa de Deus no versículo 7 é isso: se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós trabalharmos em prol do reino de Deus, com perseverança, com paciência, engajados na obra de Deus e nas coisas de Deus, e não perdermos o primeiro amor, mas verdadeiramente, né, se cairmos, nos levantarmos no Senhor, nos arrependermos e vivemos a vida de Deus, a Bíblia diz que a esse que vencer, o crente vencedor, o cristão vencedor, vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então é uma promessa extraordinária, uma promessa no porvir. Brevemente Jesus está voltando. Te prepare para a volta de Cristo. Você, como igreja do Senhor, se prepare para a volta de Jesus. Jesus está voltando. E se prepare em consagração, em santidade diante de Deus. Se arrependa se você caiu no pecado, tem vivido uma vida equivocada. Deus tem perdão disponível para você, se houver arrependimento no seu coração. Essa é a única condição de Deus: arrependimento, mudança de direção, mudança de mente, metanoia, mudança de conduta e de comportamento. E que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui orando juntamente com os nossos irmãos,
pedindo a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre a vida deles. Manifesta, Pai, a tua unção, a tua graça, que possamos nos consagrar diante do Senhor, que possamos, ó Deus, viver constantemente no primeiro amor, que possamos batalhar em prol do teu reino, guardarmos a tua verdade, não cairmos, ó Deus, nos enganos que existem nos dias de hoje, os enganos com relação à imoralidade, a toda essa sociedade erotizada, sexualizada, secularizada, pluralista, Deus, confusa. Pai, guarda o nosso coração, a nossa fé, que seja uma fé bíblica, uma fé centralizada em Jesus Cristo, uma fé fiel à tua palavra, aos teus mandamentos, uma fé obediente. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo, nos vendo, com a graça e a paz do Senhor. E que a unção do alto venha sobre a sua vida, Deus, abençoando em todas as suas necessidades e derramando graça, poder, unção, milagres, sinais e prodígios sobre a sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.